Começando mais um programa, A Sua Casa do Mr. Volpe. E hoje eu tô com um convidado polêmico. Olha só, hein? Bom, isso aí a gente vai ver logo depois da vinheta. Roda aí, produção. Bom, estamos começando mais um programa Casa do Mr. Volpe. Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Bela Fatia, que fica na Avenida Miguel Stéfano 167, Padaria Carol, cria vida plena e saudável. Fique assessoria de imprensa e redes sociais. Floricultura Jardim dos Amores, da Fernanda e da Adelaide. Lá tem rosas e muitas flores bonitas. Vão lá. A gente também, além de passar na TV Paradise, a gente passa também na TV Clique Brasil, na FM TV, no canal 181 da Soul TV e no canal 12 da Via TV Net. E logo, logo a gente vai estar em algumas plataformas aí que eu vou anunciar. Qual a plataforma nova aí, produção? Que a gente tá já? Olho na TV, né? Olho na TV. Então você entra no Olho na TV, a gente já tá lá ao vivo para vocês. Bom, como eu falei hoje, eu tô aqui com o Rogério Bin. Rogério Bin aí que estava me devendo uma entrevista, né, Rogério? Quantos anos que já faz? Acho que uns 5 anos aí, né? Mais ou menos, né? Seja bem-vindo à casa do Mr. Volpe aí. Prazer. E hoje vamos fazer uma entrevista daquelas, hein? Polêmicas, né? A entrevista vai ser boa. O teu livro, vamos começar pelo teu livro aí. Então, beleza. Esse daqui, ó, eu escrevi esse livro após uma experiência sobrenatural que eu tive praticamente para a maior parte da raça humana, né? Uhum. Que as pessoas, o que eu falo, minha experiência, muita gente não acredita, né, Volpe? Isso. As pessoas não acreditam. Aqui, ó, Os Anjos São Reais, né? Eu lancei esse livro aqui em 2014, ele contém 404 páginas. Caramba! Agora eu estou sem editora, se tiver alguma editora boa aí, querendo fazer uma parceria comigo, só chamar, tá? Porque é o seguinte, eu estava tentando entrar na Mafra, a gente estava fazendo Madras. Só que deu um probleminha lá, eles me enrolaram muito, então agora estou tentando achar uma outra editora para editar esse livro, porque Vamos é bom pra ver caramba. se a gente consegue aí. Você sabe por quê, esse livro aqui, ó, ele está vendendo na internet, usado, 300 a 400 reais. Uau! Usado, cara. O que tem de polêmico nele? Então, porque é o seguinte, esse livro aqui, só falar das pessoas que leram esse livro. Pessoas que chegam para mim, assim, os leitores chegam para mim e falam assim, meu, já li, Rogério, esse seu livro 6 vezes, 7 vezes, mudou minha energia, mudou minha vida. Cada um pega um capítulo para ele. E isso daí muda a vida mesmo, porque isso daqui é muito impactante. Porque, sabe, Volpe, eu fiz o seguinte, em 1982, só para entender, né, o livro, né? Em 1982 eu tive uma experiência de abdução. É uma experiência de ser, não sequestrado, né? Não é, ser pego por seres de outro planeta. É mesmo? É verdade, Ó, primeiro abduzido que a gente está trazendo no programa, hein? Mas é verdade. Eu sei que muita gente não acredita, mas eu não tô nem aí para quem acredita ou quem não acredita. Eu sei da minha verdade e eu passo essa verdade porque eu acho assim, que o que eles me passaram, o conhecimento que eles me deram, eu tenho que passar para frente, entendeu? Porque eu acredito que vai ter um contato com a raça humana. Breve, né? Em breve. Eu acho que até 2030, Volpe, vai acontecer esse contato. Será que a gente tá vivo lá? Lógico que tá, pô. Você tá novão ainda. Então, o que acontece? São 12 raças diferentes, né? Que vão se apresentar. Não são raças iguais. Tem raças semelhantes à humana e raças muito diferentes ao ser humano. Diferente mesmo, tipo os greys, reptilianos, entendeu? E é engraçado, né, Rogério? Todas essas raças aí que o pessoal fala, que o pessoal vê, algumas são retratadas em séries de TV. Reptilianos, você vê no Star Trek Enterprise, outras ali são retratadas, não às vezes com esse nome, mas com outro nome. Outras características. Não, por quê? Porque sempre na ficção existe um fundo de verdade. Sim. Ó, um filme muito bom para se assistir, que foi uma investigação da CIA e também
das autoridades americanas, que foi em 1947 a 1969. Se chama O Livro Azul. Ah, eu vi essa série, é maravilhosa. E é uma série verdadeira, é uma série documentada. Por quê? Por que eles fizeram essa série? Porque essa série caiu um disco voador lá em Roosevelt, em 1947. Aí eles fizeram essa série em cima desse OVNIs. Por quê? A CIA foi criada em 1947 para investigar esse OVNIs que caiu lá em 47. Olha só. Em Roosevelt, na cidade do México lá, né? Então eles pegaram a Área 51, foi também criada, feita em 1957, através desse UFO que caiu lá em Roosevelt em 1947. Em 57 foi inaugurada a Área 51. A Área 51 é uma área de muita pesquisa, uma área onde eles tentaram de alguma forma desenvolver, saber como que os extraterrestres viajam, porque a corrida americana, a corrida da União Soviética na época, era saber como os extraterrestres viajavam com seus discos voadores. Quer dizer, tanto um como o outro sabia, né? Sabia, todas as grandes potências sabem. Todas as grandes potências sabem. Porque essa série que você assistiu é verdadeira. Aquilo ali foi uma investigação, se chama Livro Azul. Então eles fizeram essa investigação em cima desse episódio que caiu lá. E graças ao estudo desse OVNI, hoje você tem um processador avançado, você tem um micro-ondas, você tem fibra ótica, a inteligência artificial. Pois é. Tudo benefício do estudo desse OVNI que caiu em 1947, lá em Roosevelt. Isso só o começo, né? Então, o que acontece? Aí as pessoas estão dormindo para essa realidade, acham que não existe e tal. Volpe, são 2 bilhões de galáxias no universo. Você acha que não vai existir? Somente a raça humana. Aí é surreal, não, cara. É um pensamento muito limitado das pessoas. Exatamente. Achar que somente o ser humano é privilegiado, que somente o ser humano está no... Não, gente. Não é. Então, o que acontece? Essa experiência que eu tive, Volpe, em 1982 foi o seguinte: eu morava no Grajaú, né, um bairro aqui da Zona Sul, só que eu tinha me mudado para o Belenzinho, com a minha família em 79. Aí chegou um sábado, uma sexta-feira, eu estava sentindo muita saudade dos meus amigos, que eu jogava bola pra caramba, eu jogava muita bola, então eu era conhecida no bairro todinho. Né? Morou muito tempo também? Não, eu morei pouco tempo, eu acho que eu morei de 77 a 79, 2, 3 anos, eu acho. Mas eu fiz uma boa amizade, porque aquele tempo a gente pescava, a gente vivia a vida diferente de hoje, né? Pois é, né? Então eu jogava muita bola, então eu era muito conhecido. Então o que acontece? Eu fiquei com saudade dos meus amigos do Grajaú, isso numa sexta-feira. E no sábado eu fui vê-los. Então eu saí do Belenzinho de ônibus, naquele tempo eu era moleque, tinha uns 14 anos de idade, demorava uma eternidade para chegar lá, umas 3 horas mais ou menos. Não tinha metrô ainda. Não tinha metrô, não tinha nada. Nem trem não chegava direito. Então, o que é 82, é isso, 82. Aí quando nós chegamos, quando eu cheguei no Grajaú, a molecada me viu, ô Popó, meu apelido era Popó na época, né? Ô Popó, e aí, tá, aquela brincadeira toda, vamos pescar, a gente tá indo lá pro Lago Azul, tal, nadar. Nós estamos indo para Lago Azul para nadar. E eu cheguei e falei para eles, vamos embora, vamos pescar, vamos lá, vamos nadar lá. Tá? Só que a gente tinha que ir em umas trilhas de mato, né? Que era muito mato aquele tempo. Então era praticamente para chegar a esse Lago Azul. E nós estávamos em 15 moleques, mais ou menos. E eu estava indo naquela trilha para ir para o Lago Azul, me deu uma forte dor de barriga. Parece até engraçado, as pessoas dão muita risada, né? Parece que é uma coisa proposital. Então o que eu fiz? Eu deixei os moleques ir pra frente e eu fui atrás de uma árvore, fazer minhas necessidades. Sim. Só que quando eu cheguei naquela árvore, eu não consegui fazer nada. Eu simplesmente olhei pro céu, tinha uma nuvem baixa, e era assim, mais ou menos junho para julho, então tava meio frio. Eu lembro da Copa de 82, estava começando a Copa de 82, estava meio frio aquele dia. E quando eu olhei para cima, nem abaixei nada, só aquela nuvem me chamou a atenção. Eu olhei para cima porque ela estava muito baixa. E quando eu olhei para cima, atrás daquela nuvem veio um feixe de luz muito forte. Um feixe de luz que me paralisou, o Volpe. Ele me paralisou, ele me deixou pregado no chão. Eu não me mexia no menor. Era uma coisa surreal, cara, que aconteceu comigo. Só que não é um feixe de luz normal. É uma luz que ela te pega, que ela te analisa. É uma luz diferente, uma luz que parecia gelatinosa. Ela te prende mesmo. E eu lembro, Volpe, que quando eu olhei pro meu corpo, porque eu abaixei a cabeça assim, que eu não conseguia me mexer, eu só via os ossos, eu não via a pele. A luz me deixou como se fosse um raio-x.
ela me deixou transparente. E nisso, muito rápido, eu já estava flutuando. O que eu pensei? Rápido, os pensamentos vêm muito rápido, você fica totalmente fora né? do conceito da realidade. Então, o que aconteceu comigo ali? Eu comecei a ficar, sabe, pensando, tal, será que eu fui mordido? Será que eu morri? Tal, e de repente eu estava dentro de uma nave, num disco voador. Caramba! 2 seres muito altos, mais ou menos de 2,5 metros a 2 metros a 2,5 metros de altura, lindos, sabe? Mas lindos mesmo, eles pareciam anjos, porque eles eram altos, loiros. Só que o seguinte, o que diferenciavam eles era o olho, que o olho deles era grande e redondo, tudo azul. Azul como do mar, né? O azulzinho bem do mar. Então, aí eu estava muito nervoso, eu tremia que nem uma vela verde. Imagina, né? Esses seres me colocaram numa cadeira, dentro da nave, e simplesmente me colocaram, tipo assim, quando eu sentei assim, eles me jogaram, colocaram o punho da mão assim na minha frente, assim, e aqui, na mão dele saiu uma luz vermelha. Aquilo me acalmou. Aquilo me deixou bem calmo e tal. E ele, em seguida, ele veio, atrás da minha orelha, desse daqui, ó, atrás da minha orelha, ele colocou um objeto. E ele levantou o cabelo dele, mostrando que ele também tinha um objeto. Um objeto atrás da orelha dele. Com isso, a gente começamos a falar por telepatia, mas através daquele objeto. Era um tradutor mental. Caramba. Só que eu vim saber disso há muitos anos à frente, após as tecnologias, né? Você tinha o quê? 14 anos? 14 anos de idade, 13, 14 anos. Então, eu não tinha noção do que era aquilo. Depois de muito para frente que eu fui saber que era um tradutor mental. Porque quando eu falava alguma coisa, quando tinha aquele objeto no meu ouvido, a minha voz saía metalizada, saía como se fosse robotizada, entendeu? E eles falavam para mim, não precisa mover, não precisa forçar as cordas vocais. Pensa que nós estamos te ouvindo. E eles não abriam a boca. Então aí, através disso daí, Volpe, a gente começamos a conversar por telepatia através daquele aparelho. Eles falaram para mim o seguinte, nós não queremos fazer nada com você, nós só queremos contar algumas histórias e te mostrar algumas coisas. Volpe, é muito grande, sabe? Assim, eu fiquei de 4 a 5 horas com esses seres. Caramba! Porque eu fui pego mais ou menos, era mais ou menos o quê? Meio-dia, 1h, e eles me deixaram umas 6 horas, mais ou menos, num local que era o Três Corações. Então, você ficou ali dentro, a nave ficou naquele mesmo lugar ou não, saiu? Não, ela saiu. Nós fomos para vários locais, mas tudo muito rápido. Só que é o seguinte, dentro da nave você não sente nada. Você não sente que você está voando, que você é como se você estivesse dentro de um elevador. A sensação que você está dentro do elevador. Eu só fui saber quando eu estava dentro da nave, quando eles abriram tipo assim, nós passamos por era uma nave menor, né? Quem me recepcionou nessa nave pequena foi um homem e uma mulher. Um casal. Uhum. Eu coloquei o nome dele de Oceano, que ele conversava comigo, né? Porque eles não falaram o nome para mim. Eles simplesmente se identificaram com o número. Ele falou que era o número 3353, ou 3.353. E ele me falou que eu era o 53. Só que eu falei para ele, eu posso te chamar por nome? Daí eu olhei o olho dele e lembrei que era o Oceano. Parecia o Oceano, eu chamei ele de Oceano, eu chamava ele de Oceano. Porque eu não ia conseguir falar 3.353, 3.000. Então eu achei mais fácil eu fazer esse nome, falar esse nome, né? Que era Oceano. Então o que aconteceu? Nós fomos para uma outra nave maior, eles se introduziram para uma nave maior, e quando nós estávamos viajando pelo universo, eles pararam o disco voador e parece que abriu do teto, se abriu, mas tinha como se fosse um vidro para mim ver ao redor, que a gente estava longe da Terra. Para mim tinha uma noção o Volpe. É uma coisa assim muito impressionante, eu sei que muita gente fala, não acredita e tal, mas existe, gente. Muita gente vai falar, porra, Rogério, você tá viajando, não, você estava sonhando? Não, esse daí foi real, não é só foi eu, né? Tem várias pessoas que tiveram esses contatos também, muitos relatos. Então assim, e o que aconteceu? Eles me mostraram muitas coisas, me contaram história. Então o que eles me afirmaram? Por isso que eu escrevi o livro, esse livro. Esse livro muda a vida de muita gente, o Volpe. Porque é o seguinte, eles me falaram, basicamente, me afirmaram que existe a reencarnação. Que nós estamos na evolução da luz no universo. Nós estamos numa evolução de evoluir a nossa luz. Porque o que eles me mostraram? Eles paravam a nave em certos locais, em certos planetas,
e me mostravam, através de tecnologias dentro da nave, como se fossem holografias, o caramba, eles me mostravam um ser que estava lá dentro vivendo naquele planeta. Mas Você com um cara chegou a ver? Cheguei, mas com um cara que tem dentro da nave, com tecnologia, como se fosse hoje inteligência artificial. O ser humano vai chegar a esse patamar também, de hoje você está aqui, ó, eu estou lá na minha casa, você vai me trazer aqui com a tecnologia artificial. Isso é fato. Você entendeu? Que loucura, gente. Aí, o que aconteceu? Eles chegaram e me mostraram, só para resumir rapidinho, eles me mostraram aquele ser que estava vivendo naquele planeta, e eles me contaram a história daquele ser quando ele teve uma vida na Terra. E o porquê que ele estava vivendo naquele planeta. Você entendeu? Dá para entender? Tipo assim, aquele ser que eles me mostraram naquele planeta X, vamos fazer planeta X, vai. Eles falaram assim, ó, contaram a história, vai, que nem a história do bombeiro, eles não falaram o nome, tá? A história do bombeiro Brian. Eles contaram a história dele quando ele viveu na vida carnal dele aqui na Terra e o porquê que ele estava reencarnado naquele planeta. Ele estava reencarnado naquele planeta, vida física. Agora, você vai continuar essa história logo após o nosso intervalo comercial. Bom, voltando aí com essa entrevista que vocês estão vendo aí que é polêmica. É a primeira vez que no programa Casa do Mr. Volpe traz uma pessoa abduzida. Por isso que demorou muito tempo dele vir aqui. Eu já tinha convidado ele há muito, muito tempo, mas tudo tem seu tempo certo. E hoje realmente deu certo, Rogério. Então, continuando, só para concluir o que eles me falaram, porque é muito intenso, é muito grande. Se eu for falar aqui, o programa vai ficar umas 10 horas fácil, cara. Fácil. Porque tem muita coisa para falar, é muita informação mesmo. Porque esses seres, essa abdução, eu vou falar a real para vocês, eu tive a maior sorte da minha existência no planeta Terra. É mesmo? Tive. A amplitude que eles deram da consciência para mim, foi um presente dos céus, do cosmos. Cara. No começo você ficou com medo. Não, lógico, aquele tempo eu nem entendia o que aconteceu, mas com o tempo eu fui sabendo o porquê da minha abdução, o porquê que eles fizeram isso, tal. Então o que aconteceu? A minha consciência se abriu muito. Eu não vejo as coisas como todo mundo vê. Eu não vejo a história da humanidade como todo mundo enxerga. Para mim é tudo diferente. É tudo muito além disso tudo, entendeu? Dos deuses, Deus. É tudo para mim é tudo muito diferente, porque o que eu vivi com esses caras, o que eu sei, são deuses, viu? São deuses. Se eles viessem aqui na Terra e falassem que eles eram deuses, todo mundo ia ajoelhar pro pé deles. Porque eles são, além de tecnologia, eles são muito espiritualizados. Então, falando, aí o que aconteceu? Eles me mostraram aquele ser que estava vivendo naquele planeta X e contaram a história dele, uma reencarnação que ele teve aqui. Um exemplo, vamos fazer. Aqui na Terra. O cara foi ruim e tal, e aquele planeta era ruim. Ele estava reencarnado num planeta pior que o planeta Terra. Misericórdia. A evolução da luz. Teve outros também que ele me mostrou que estavam num planeta muito evoluído, mais que a Terra. Então eles me afirmaram a reencarnação. E o mais impactante disso tudo foi o planeta que eles me mostraram, aonde o ser humano vivia. O ser humano, segundo eles, e eu acredito muito neles, o ser humano não é do planeta Terra. O ser humano destruiu um planeta com uma grande guerra e veio se refugiar, ficar exilado no planeta Terra. Não é o Capela? Que todo não é o fala? Capela. Capela é o seguinte, porque quando o Chico Xavier falou do Capela, as pessoas confundem. Capela é um plano espiritual dimensional que está próximo da atmosfera terrestre, aonde vão os espíritos ruins. É o Capela. É um plano espiritual atmosférico, próximo da Terra. Porque assim, você está aqui, eu estou aqui, eu morri, meu corpo físico, eu deixei meu corpo físico hoje. Dependendo do que aconteceu comigo, eu vou para a Capela. Então as pessoas, tudo bem que até o Chico Xavier falou que destruiu, viveu exilado no planeta, não, mas o planeta Capela é dimensional espiritual, não é um planeta físico, é um planeta que está próximo da atmosfera terrestre, é como se fosse uma colônia, como falam os kardecistas, é como se fosse uma colônia próxima do planeta Terra, simplesmente. Então o que aconteceu? Eles me mostraram, nesse planeta eu pisei. Nesse planeta eu cheguei a descer. Eu falo, não tenho vergonha de falar. É mesmo? Cheguei a descer com eles. Primeiramente, eles me colocaram uma roupa, né? Primeiro para a gente descer nesse planeta, porque eles queriam me mostrar onde que o ser humano viveu.
aonde que o ser humano tinha morada, né? Antes de antes de explorar o planeta Terra. Então o que eles fizeram? Eles mandaram eu entrar numa sala, abrir os braços, eu abri os braços, né? E veio uma roupa colante no meu corpo. Uma roupa, ela colou no meu corpo, como se fosse uma segunda pele. A roupa parecia uma segunda pele. Só que essa roupa era inteligente, ela cobria tudo, até o olho. Ela tinha como se fosse uma lente, sei lá, ele protegia tudo. E essa roupa, eu sentia que parecia que ela se movia por dentro de mim, ela se interagia dentro do meu corpo. Era como se eu tivesse vida. É como se fosse uma segunda pele, um DNA muito, muito estranho, muito louco. É uma tecnologia. Eu acredito que o ser humano um dia vai chegar a esse patamar também, né? Isso não é mágica, não é. Hoje vocês têm a inteligência artificial, então fica mais fácil para as pessoas compreenderem o que eu estou falando. Aquele tempo, em 82, eles me usaram essa roupa. E eles me explicaram, falaram, essa roupa você vai ter que colocar porque a radiação nesse planeta é muito forte. Sem essa roupa você não consegue ficar ali. Nós descemos, o planeta não tinha nada, parecia até Marte, que no meu livro aqui eu coloquei planeta Marte, tá? Eles não me falaram qual é o planeta, mas pode ser um outro planeta também. Mas eu acredito que seja Marte. Então o que aconteceu? Aí eles começaram a explicar e contar a história, por que o ser humano destruiu aquele planeta. Era que nem nos dias de hoje. O que acontece? Hoje, se o ser humano descobrir um planeta com o mesmo oxigênio, vamos dar um exemplo. Um planeta forte, os Estados Unidos, descobre um planeta que tem o mesmo oxigênio. Então, o que acontece? Os Estados Unidos vai começar a mandar cientistas, engenheiros, trabalhadores para esse planeta. E aqui, ele vai começar a fazer pressão em cima de outros planetas, de outros países, que nem os Estados Unidos, a Rússia, China, porque eles já estão com uma base em outro planeta. Se destruir aqui, eles fogem para lá. E foi o que ocorreu com o planeta Marte, que eu coloquei no meu livro. Foi o que eles me falaram, que o ser humano era muito mais inteligente naquela época que hoje. Era muito mais avançado tecnologicamente. E descobriu o planeta Terra. Fizeram base no planeta Terra e começaram a mandar um país forte lá desse planeta. Vamos fazer Marte, né? Planeta forte desse planeta, descobriu o planeta Terra e começou a fazer bases aqui. Então já tinha uma grande população aqui, mas aonde que era isso aí? Na Alexandria, aqui, porque assim, a Terra, né, nessa época, ela não tinha os continentes, né? Era uma crosta só. O mar banhava a Terra. Não tinha os 6 continentes, né? Então o que acontece? Quando eles me falaram que o ser humano destruiu aquele planeta com uma guerra nuclear, e os que tiveram aqui ficaram exilados. Os que tiveram aqui não tinha para onde ir mais, porque não tinha outro planeta com o mesmo oxigênio. Então nós somos descendentes de extraterrestre, toda a raça humana. Então o que acontece? Essas pessoas que estavam aí, eram bastante gente já aqui no planeta Terra, vindo desse planeta, né, que eu coloquei Marte. Os seres humanos já ficaram presos aqui, não tinha para onde ir mais. Por que destruíram aquele planeta? Com uma grande guerra nuclear. O que pode ocorrer hoje? Ogivas nucleares foram usadas nesse planeta. E o xenono foi descoberto agora há pouco tempo por cientistas, que Marte tem o xenono. E o xenono é do radiação das ogivas nucleares. Você entendeu? E eles falaram para mim isso. Então agora os cientistas descobriram que lá em Marte tem o xenono, xenono, se eu não me engano. Xenono, se eu não me engano, é o nome dessa arma química, biológica lá que eles jogaram lá, que caracteriza as armas nucleares, né? Então o que acontece? Então isso tudo vem para mim para falar, caramba, é o planeta Marte. Eu fiquei abismado, cara. Eu falei, pô, é o planeta Marte, pô. Aqui, tá vendo? Eles realmente falaram não falaram qual era o planeta. Então agora hoje eu tenho a certeza que é o planeta Marte que o ser humano destruiu. Acredito eu, né? Então o que aconteceu? Quando o pessoal os seres humanos vindo de outro planeta ficou aqui no planeta Terra, as gerações futuras foram nascendo, crescendo com menos intelectualidade inteligente. Foram crescendo, foram perdendo a sua inteligência até chegar a ficar vivendo que nem os animais. O ser humano ficou, da época que destruiu o planeta onde que eles tinha morada, aqui na Terra, 50 mil anos. Em 50 mil anos, os seres humanos estavam agindo como os animais. Caramba! Estava vivendo que nem macaco, que nem outro. Aí veio uma raça extraterrestre muito evoluída, vieram aqui para a Terra
para resgatar a consciência humana. Deram a inteligência de novo para o ser humano. Muitos podem falar que os Anunnakis, né? Eu acredito também que seja até os Anunnakis, porque os Anunnakis, eles vieram 450 mil anos após. 450 mil anos. 400 mil anos. E 450 mil anos o ser humano já começou a ter a intelectualidade novamente. Por quê? Eles fizeram uma mudança genética na genética humana. Eles deram uma oportunidade para o ser humano crescer novamente. Entendeu? E o ser humano cresceu, óbvio, que nós estamos Sim, claro. Então, se não fosse uma interdição extraterrestre, uma ajuda extraterrestre de seres muito evoluídos, hoje o ser humano... na caverna não, ainda, né? estava na caverna. Estaríamos na caverna. Então, para você ver como que esses nossos irmãos cósmicos ajudam muito a raça humana. Só que é o seguinte, gente, eu falo uma coisa para vocês. Muita gente assim não se interessa, acha esse cara é louco, esse cara é lunático. Só que eu vou falar a real para vocês. A única coisa que vocês levam desse planeta é o conhecimento. Vocês têm o maior poder na mão hoje em dia, que é um celular. O celular é a maior biblioteca do mundo. Ali você tem tudo, irmão. Você pode pesquisar. Agora você vai ficar no TikTok vendo mulher pelada, perdendo tempo. Não. Quer saber sobre a vida de Hitler? Quer saber sobre a história quer saber de Anunnaki? Tá tem ali. Tudo lá, tem né? tudo. O conhecimento está na mão. Antigamente a gente precisava ir nas bibliotecas para ler livros. Hoje está aqui, ó. E o pessoal não se informa. Prefere criticar, prefere falar sem se informar. Então esses que jogam pedras, que não têm informação, que não sabem, primeiramente estão perdendo seu tempo. Estão simplesmente acordando, comendo e indo trabalhar. Acordando, comendo e indo trabalhar. Não é a vida, não é isso. Não é isso, Zé. Não é isso. Porque o único bem que você leva desse planeta Terra é o conhecimento. E quanto mais conhecimento você obter, mais evoluído você vai ser em outras reencarnações. Porque reencarnação é um fato, não é karma não, tá? Não, sim, é a evolução da luz acredito. através do universo. São várias moradas no universo, são vários planetas para você voltar com algum corpo físico. Então você está aqui nesse planeta agora, você pode dar um salto quântico, dependendo das suas ações. Outra coisa também, não é Deus que mata e que pune, é você contra você. O pessoal confunde muito, porque né? é o seguinte, as suas ações vai ter uma reação, tanto na Terra como nas dimensões reencarnatórias, nas outras moradas. Então é você contra você mesmo. O que eu falo para todo mundo? Primeiramente, conhecimento. Segundamente, caridade. Ajuda o próximo como a si mesmo. Jamais faça mal para ninguém, cara. Esse mal volta para você mesmo. Volta para você e regride sua luz. Por que regride sua luz? Porque é o seguinte, Volpe, você tem uma luz em volta de você. Vou dar um exemplo eu tenho uma luz aqui no meu... minha luz aqui é amarela. Eu roubei você. Minha luz já mudou. Esse amarelo já ficou meio sentindo, eu fiz mal para você, ela já mudou. Eu roubei ali, fiz aqui, ela vai mudando. Quando eu deixar meu corpo físico, você vai para a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, você vai ter que voltar para algum outro corpo físico. Sim. É uma escola, uma escada para a evolução no universo. Então, quando você voltar para o seu... Tipo assim, você já está na dimensão, você deixou seu corpo físico, você vai para a dimensão espiritual. Você vai ter que reencarnar. Que nem o kardecismo fala que você pede. Não, você não tem que pedir, a sua luz já está ali, você vai para onde você tem que ir. Não tem como você falar, eu quero reencarnar com o Volpe, porque eu dei um tapa na cara dele, eu quero reencarnar com... Não, você não tem essa, não existe isso, gente. Porque se o Volpe tem a luz amarela e eu tenho a luz verde, eu vou para verde e ele vai para amarelo. Não tem como voltar comigo numa outra reencarnação. Se a gente tiver a mesma luz, tudo bem. Mas assim, o que acontece, Volpe? Você está com a luz amarela. No planeta Terra não tem essa luz amarela. Num planeta inferior tem a luz amarela. Você vai para aquele planeta inferior. Agora, se você tem uma luz amarela e o Brasil amarelo, você vem para o Brasil. Aí sim, você pode reencarnar com as pessoas que viveram na sua última reencarnação se tiver a mesma luz amarela. Se tiver na mesma sintonia de luz, né? Uhum. De luz. Aí sim você volta para o mesmo caminho. Aí que eu falo para vocês. Todos são deuses das suas ações. Você é Deus das suas ações. Deus não brinca de videogame matando José e nem Maria. Sabe, ele fica lá em cima, opa, vou matar hoje, amanhã. Gente, porque eu acho engraçado, porque as pessoas falam, morreu porque Deus quis. Pô, tá aqui, né? Você vê como que a ignorância mental é grande? Porque não é ignorância, desculpa de falar, é falta de informação.
É falta de informação. Totalmente falta Desculpa de falar ignorância. Porque a falta de informação também é ignorância, não tem jeito, né? Uma anda do lado da outra. Então, por isso que eu falo, gente. Vocês não acreditam em mim? Vamos fazer uma pesquisa no YouTube. Vê, ó, recentemente, as grandes potências, o Congresso, o ano passado, o Congresso americano fizeram um congresso sobre UFOs. Aí, ó. Sobre UFOs, cara. Não vão fazer à toa, né? Grandes autoridades. E não, tá indo, todo mundo vê, ninguém sabe, a maior parte da pessoa não sabe. Grandes autoridades, pilotos, engenheiros, todo mundo falando, os pilotos falando, afirmando que eu fui atrás de um OVNI, eu fiz isso, e as pessoas não sabem, não se informam. Então o que acontece? A falta de informação faz você padecer, faz você ficar pregado no chão, e você vai criticar uma outra pessoa sem saber. Aí entra também a religião, que a religião também, ela atrasa muito a mente humana. Tá bom. Então, eu falo para todo mundo, vocês têm a maior biblioteca na mão, que é um celular. Quer informações? Quer saber? Busque-a. Está aí nas suas mãos. É isso aí. Fica à vontade. Agora, comercial? Comercial. A gente vai para um breve intervalo comercial e a gente continua. Eu quero saber se você andou na nave, depois foi ver a nave, tá? A gente volta já já. Beleza? Bom, voltando aí com o nosso terceiro bloco, programa Casa do Mr. Volpe, hoje que é a entrevista com o Rogério Bin, uma entrevista assim que você está percebendo que é polêmica, né? Polêmica. Vamos continuar. Ô Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Você desceu da nave e tudo, mas você andou na nave, conheceu a nave, viu os painéis de controle, conheceu a nave toda? Como é que foi essa experiência? Então, assim, a nave... Eles não deixaram? Não, eles, tipo, não, eu sou muito observador, né? Onde que eu tô vendo tudo em volta. É como se eu tivesse uma visão 180 graus. Eu tô aqui, eu vou ali, e sempre fui assim, entendeu? Eu acho que até através também dessa minha abdução, né? Então, a nave, essa nave, uma nave maior, não é uma nave mãe, era uma nave maior. Você via que tinha bastante seres trabalhando, porque a nave era muito alta, era muito alto, né? Que se fala, pé direito. Pé direito era muito alto. Então, era um corredor muito grande, corredores. Então, você via corredores na nave. Corredores, tal, escadas, tudo, elevadores. Também tinha, como se possa dizer, naquele tempo eu achava o seguinte, que era como se fosse um túnel que você entrava e você se deslocava para certos locais. Como você, dentro da nave, você fosse teletransportado. Porque eu acho que a nave era muito grande. Sim. Então, de alguma maneira, você entrava naquele túnel de luz, aí, você ia para outro lugar. Você já não estava mais ali, mas dentro da nave mesmo. Caramba. Então era uma coisa muito, muito, muito impactante. Tecnologias. Não é nada de mágico. Hoje fica mais fácil para o ser humano compreender, graças a tecnologias que me ajudam muito. Porque quando eu falava isso lá atrás, o pessoal fala, cara, você está viajando na maionese. Mas você vê, naquela época que você foi abduzido, a tecnologia era aquela. Imagina hoje como é que não é. Ah, não, eles são bilhões de anos-luz na nossa frente, cara, na frente da raça humana. O ser humano não tem a mínima consciência de que é inteligência. Só deles viajar, entrar, porque é o seguinte, como que funciona o universo? O universo funciona, como uma engrenagem de um relógio, sabe? Tá. Nós, as galáxias, os planetas com vidas inteligentes, tipo sistema solar, tal, praticamente estão dentro de um buraco negro, protegido por um buraco negro. Eu fiz uns desenhos há muito tempo atrás, quando eu fui abduzido, e esses desenhos eu fiz o buraco negro. Para você chegar nessas galáxias que têm essas vidas inteligentes, assim, mais inteligentes, elas são protegidas por buracos negros. Você tem que ultrapassar aquele buraco negro. Mas o pessoal fala que se você entrar no buraco negro, você não sai mais. Não, mas eles entram e saem, eles passam para o outro lado. Por que você não sai mais? Porque você não tem uma tecnologia com força dentro e fora do casco. Para você ver eu estou dando um exemplo aqui, para você ver a inteligência de tecnologia deles. Eles entram em buracos negros e saem de buracos negros. Eles passam para uma outra dimensão. Eles passam para outros locais do universo, através dos buracos negros.
São vários, né? Seria tipo que a gente às vezes vê até em filme uma fenda espacial. Pode ser, pode colocar fenda, buraco de minhoca é outra coisa, né? Mas eles entram dentro de fenda. No mar. Eles entram no mar. Como que eles entram no mar? Tipo assim, eles jogam a luz, essa luz que eles fazem a abdução, né? Aqui é o mar, né? Só dar um exemplo para vocês. Ele jogou a luz. Essa luz abre um túnel. A água fica... Eles entram sem que a água toque a nave. Aí eles vão em linha reta. Eles jogam essa luz em linha reta e vão no mar sem que a água toque. Você viu isso? Eu vi. Eu estava dentro da nave quando eles fizeram isso. Me mostraram, gente. Me mostraram. Eu vou falar a real para vocês. Até 2030, eu acredito que vai ter o contato com seres extraterrestres. Muita gente que está me ouvindo hoje, que vai estar vivo, vão ver que eu estou falando a verdade. Porque quando tiver o contato... Outros vão achar que esse homem é louco. Não, mas deixa achar, porque eu falo... não estamos sozinhos no universo. Quem me acha que eu sou louco, quem acha que estamos sozinhos no universo, tem uma mente muito limitada. Aí vão falar que eu sou louco também. Fala, pô, o Volpe é louco, vai trazer um cara pra ficar contando um monte de mentira aí. Mentira não. Mas você sabe que todo mundo fala isso, Não, eu né? sei, porque as pessoas têm um raciocínio muito pequeno. Exatamente. A falta de conhecimento. Exatamente. E a falta de conhecimento, gente... Qual que é a maior violência no mundo? Qual que é a maior violência no mundo? A maior violência no mundo é a ignorância. A ignorância faz a violência. Quanto mais ignorância, mais violento é o planeta. Você não aceita aquilo. Não, né? você não aceita uma verdade. Tipo assim, que nem muitas vezes a Bíblia, Eu falo da Bíblia. Que a Bíblia, ela é um... Se você pesquisar aí, você vai ver. Ela é uma versão dos livros sumérios. A Bíblia, ela não foi relatada. A Bíblia não foi escrita por Deus nenhum. A Bíblia, ela simplesmente foi escrita pela mão do homem cruel e sanguinário. Vou falar uns trechos bíblicos aqui. Noé, Deus mandou Noé. Noé, vai lá e acaba com os israelitas. Mata todo mundo. Crianças, mulheres e animais. Deus que manda um pai testar. Deus que testa um pai, Abraão. Abraão, vai e mata Isaac, seu filho. Que Deus, gente, que Deus. Um Deus que pega e fala que manda invadir terras. Um Deus que manda seu único filho, Deus poderoso, que manda seu único filho para ser torturado, espancado, humilhado e morto. Isso é Deus, gente? Basta raciocinar que isso daí foi escrito pela mão do homem para limitar a mente humana. Quando eu falo isso, as pessoas já ficam em choque. Por quê? Certeza, porque as pessoas estão limitadas com a mente, com as histórias. Porque fica presas mais fácil. Se você raciocinar, começar a pesquisar, começar a estudar, você se liberta. O conhecimento liberta, cara. O conhecimento liberta. Você vai para outras dimensões muito além dessa. Pessoas falam, você vê as pessoas te fazendo cara feia e tal. Mas por quê? Porque é ignorância. Não sabe por que está fazendo cara feia. Por quê? Porque a pessoa é ignorante. Se ela procurar saber, pelo menos, ter a capacidade de ir atrás do conhecimento, de ir atrás de saber o que eu estou falando, ela vai descobrir as coisas que é verdadeira. Com certeza, né? Ela vai descobrir as coisas que é verdadeira, o Volpe. Então o que acontece? A humanidade, ela tem uma mente muito fechada. Por quê? Porque Constantino, em 350 mil anos após a suposta morte de Cristo, porque o Cristo, até a história de Cristo na Bíblia é mentirosa, tá? Porque a história de Cristo, quem está na Bíblia, é a história de Horus, deus egípcio. O deus egípcio, Horus, fez milagres, ressuscitou defuntos, foi crucificado e ressuscitou. Mas isso 5.000 anos antes de Cristo. Só pegaram a história de Cristo, de Horus, e colocaram em cima da história de Cristo. Jesus Cristo existiu, lógico que existiu. Vários Jesus Cristo existiram na Terra. Porque Jesus Cristo, eu não sei, também teve contato com seres extraterrestres, veio através de uma inseminação artificial por seres extraterrestres, ou realmente deram o bebê para Maria, de um outro planeta, chegaram para Maria, toma aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o filho das estrelas. Porque Jesus Cristo, o que eu estou falando aqui hoje, gente, Jesus Cristo falava lá atrás. Ele tentava explicar sobre vida em outros planetas, que na casa do meu pai várias moradas, que eu não sou desse planeta. Ele era de um extraterrestre, praticamente. E eu não acredito, tipo assim, Jesus Cristo, para mim, ele foi um homem, tá? Um homem muito evoluído. Eu acredito que ele foi levado do planeta Terra por seres de outro planeta, os deuses das estrelas, como que falava na Bíblia, né? As carruagens de fogo. Como foi levada Noé e Elias, né?
Elias, isso. Jesus Cristo a história de Jesus Cristo é totalmente diferente dessa história. Jesus Cristo teve filho, Jesus Cristo teve mulher, Jesus Cristo não teve uma só mulher, teve 3. Por que Deus ia contra a natureza humana, gente? Presta atenção. O que prende a mente humana? É proibir você do sexo, é proibir você de viver. Você entendeu? De você ter o prazer. O sexo, o sexo para o ser humano é uma válvula de escape, é uma necessidade como o arroz e o feijão. Então, esses grandes pensadores, que são grandes pensadores que fizeram isso para limitar a mente humana, o que eles fazem? O que eles fizeram? Vamos proibir o sexo. A pessoa sem sexo, ela fica depressiva, ela fica ansiosa, ela fica presa, ela fica, sabe, ela não tem a vontade de viver. Então tudo isso daí é uma manipulação mental. Então, Jesus Cristo, a Maria foi virgem, não teve filho, tal, porque é pecado o sexo. Como que é pecado o sexo, gente? Então isso daí é tudo para limitar a mente. Se fosse pecado, não ia. Se vocês raciocinar, vocês vão ver que isso é limitação da mente por pessoas muito inteligentes, que nem Constantino, que fez aquele concílio de Nicéia 350 mil anos após a suposta morte de Cristo. Ele conseguiu com isso limitar a mente, conseguiu dominar o social e o político. E até hoje. O que acontecia? Aquele tempo se adorava um Deus por dia, 365 deuses. Ele pegou assim e só fez o seguinte: opa, espera aí, vamos colocar Cristo como Deus e já era. Pronto, dominei tudo. E colocou a história de Horus em cima de Cristo. Então a humanidade... Se você pesquisar a história de Horus... Tem tudo isso. Tem tudo a ver. Tem. Você pega lá Horus, tá? Escolha Horus, 5 mil anos. Aí o pessoal que é religioso, fanático... não, isso é mitologia, é mentira. Tá lá a história, gente. Tá lá. Era o deus egípcio que os romanos pegaram. Você entendeu? Fizeram. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês também. Aquela pergunta que você me fez sobre por que foi eu escolhido, né? Escolhido não. Né? Não é isso que eu fui escolhido. Porque é o seguinte, eu acho assim que eles têm um acompanhamento até reencarnatório. Porque meu pai foi abduzido primeiro. É mesmo? Meu pai foi abduzido em 1965. Caramba. Meu pai era radialista, trabalhava na Rádio São Paulo. Nossa. Rádio São Paulo. Ele era radialista, sonoplasta da Rádio São Paulo nessa época, em 65. Então era lá no aeroporto, né? Ele perdeu o último ônibus, Corujão, que ele saiu 3 horas da manhã, perdeu 1 hora da manhã, ele perdeu o ônibus, então ele pegou um outro ônibus e chegou aqui na Parada Inglesa, onde morava. Parada Inglesa aqui na Zona Norte, né? Mais ou menos umas 3 horas da manhã. Umas 3 horas da manhã. O Sérgio mora lá, né? Então, ali perto, tá vendo? Aconteceu isso, Sérgio. Na Parada Inglesa. Não, hoje não, porque hoje, entrando aqui em 65 era muito escuro. Aí meu pai, dentro do ônibus, ele narrando isso. Ele só narrou isso pra família, porque ele não gostava de falar pros outros, não. Meu pai não era que nem eu, sabe? Meu pai se guardou. O que aconteceu? Ele pegou assim e estava sentindo que alguém estava seguindo ele. Alguém estava observando ele, então ele tinha um canivete de bolso que ele usava para cortar o cigarro de palha dele, né? Que ele fumava aquele cigarro de palha. Então o que ele fez? Ele pegou e abriu o canivete, achando que algum ladrão ia pegar ele no caminho de casa, né? Que ele tinha que chegar até em casa. Ele abriu o canivete. Gente, isso naquele 65. tempo. Imagina, hoje o canivete não vale nada. Não vale nada. Então a defesa dele era no canivete. Só que quando ele chegou perto de um terreno baldio, ele viu um objeto, alguma coisa muito escura no alto. E quando ele foi chegando mais próximo, ele achou que, sei lá, né, que ele pensou, ele falou assim que quando ele chegou próximo daquilo, acendeu e jogou a luz e pegou ele. Mesma coisa que aconteceu A mesma coisa que aconteceu comigo. Só que quando ele chegou dentro da nave, eles pediram para ele tirar a roupa. E o meu pai, achando que estava sonhando, que tinha acontecido alguma coisa, fez tudo rapidamente. Tirou a roupa e deitou dentro, em cima de uma maca. Uma maca que estava na nave. Nessa maca, sem que ninguém o tocasse, ele se sentiu preso, como se estivesse preso. E o pênis dele começou a ficar ereto, sem que ninguém o tocasse. Caramba! Sem que ninguém o tocasse, como se ele tivesse uma relação. Estava tendo uma relação. Ele chegou ao orgasmo. E pegaram num tubo de ensaio, pegaram o sêmen dele. Simplesmente, pegaram o sêmen dele. Colocaram no tubo de ensaio, mandaram ele colocar a roupa e deixaram ele no mesmo local. Meu pai ficou parado lá naquele local, ele ficou paralisado ali por horas. Aí minha mãe, vendo que ele estava demorando muito, minha mãe foi atrás dele. Encontrou ele naquele terreno sentado, pálido,
sabe, pálido, com a pressão acho baixa, bem branco. Minha mãe ficou narrava isso também. Foi levando, ele não falava nada. Não falava nada, ele estava bobado, bestificado. Quando ele chegou em casa, ele dormiu, tal, teve um sono profundo. Depois ele contou para minha mãe, né? Contou o que aconteceu com ele, o ocorrido que aconteceu com ele. Só que nunca mais ele contou para ninguém. Nunca mais ele contou, porque ele não queria que passasse por ridículo, porque claro. As pessoas não vai, não é? Mas naquela época, né? Então, daí o pessoal... Então, em 65. Aí, por que pegaram o sêmen do meu pai? Para fazer uma mutação genética. Eles pegaram o sêmen, a inseminação artificial. Pegaram o sêmen do meu pai com uma outra raça extraterrestre, misturaram. Fizeram uma inseminação em alguma pessoa aqui na Terra para nascer um híbrido. Nasce um híbrido. Quem são os híbridos na Terra? São as pessoas muito elevadas, inteligentes, que vêm fazer algo para o planeta Terra. Que nem o Elon Musk. Um cara muito inteligente. O Stephen Heisman, né? Aquele da cadeira de rodas lá. Steve Hawking. Eu sempre... Steve Hawking, Einstein, Nikola Tesla. São pessoas híbridas que venham de alguma forma passar algo para a humanidade, veio fazer a diferença para a humanidade, ou também na música, ou também, não é só na ciência não, tá? Na música também, pessoas que se destacam na política, mas é mais mesmo na ciência, que nem o Elon Musk, sem sombra de dúvida, é uns 70% genética extraterrestre na Terra, porque o Elon Musk vai dar continuidade à raça humana. Como que ele vai dar continuidade à raça humana? Colocando o ser humano em Marte. Porque o planeta Terra vai uma hora... Você entendeu por quê? Não, porque a guerra, não. Os próprios polos vão se inverter. Aonde que é terra aqui, vai virar mar. Entendeu? E aonde que é o mar, vai virar terra. Bom, gente, olha, essa entrevista está sendo bem polêmica e muito legal. Eu vou convidar ele para a gente gravar um segundo programa, tá? Para continuar aqui, a gente grava um segundo programa. Primeira parte, Rogério Bin, aqui no programa Casa do Mr. Volpe, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente, no próximo encontro, não esquecendo de acesse o canal do YouTube Casa do Mr. Volpe, TV Paradise e todas as nossas redes sociais. A gente volta num próximo episódio com o Rogério Bin.